A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Você já ouviu falar da Bíblia Queen James, a Bíblia gay? A Bíblia Queen James, em português seria Rainha James, também conhecida como Bíblia gay, é um novo ataque à ortodoxia bíblica e à pureza sexual. Isso é de se esperar em um mundo de relativismo moral. Nele, a Bíblia do King James de 1769 foi reproduzida com apenas alguns versos selecionados, alterados, aqueles que se relacionam com a homossexualidade. Vamos listar aqui e analisar alguns versos, mudar qualquer escritura para se alinhar ou fazer com que as escrituras concordem com nossas próprias crenças ou desejos, roubar a autoridade da palavra de Deus para nós mesmos. Não podemos editar a palavra de Deus ao nosso bel prazer, ao nosso gosto e esperar que o que resta seja a verdadeira palavra de Deus. Veremos que a Bíblia Queen James é uma perversão do texto original e é o resultado de preconceitos óbvios contra os textos hebraicos e gregos originais, a fim de fazer com que as práticas homossexuais pareçam aceitáveis. Vamos dar uma olhada nos versos que lidam com a homossexualidade, mas comparando com a King James e a Queen James, e fornecendo o texto original para analisarmos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 19, versículo 5. E chamaram Ló e disseram a ele: onde estão os homens que vieram até você esta noite? Trazei-los para nós, para que possamos conhecê-los. Essa na versão King James. Na versão Queen James, e eles chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para nós, para que possamos estuprá-los e humilhá-los. A palavra conhecer na Bíblia King James é ter relações sexuais. Não há nenhuma palavra hebraica aqui que signifique humilhação. Claramente, os homens na multidão tinham a intenção de estuprar os visitantes. A adição de humilhar, que a Bíblia Queen James significa que o estupro entre os homens não é um ato sexual em si, mas um ato de poder e dominação. Adicionar as palavras estupro e humilhação não se justifica e alterar o significado do texto. Moisés sabia o que estava escrevendo, sob a inspiração do Espírito Santo. Essencialmente, os editores do Queen James estão dizendo que Moisés não acertou e que eles tiveram que adicionar as palavras que não estão lá para corretamente dizer o que eles acham que precisava dizer. Outro texto que vamos analisar agora se encontra em Levíticos, capítulo 18, versículo 22, e Levítico, capítulo 20, versículo 13. Levítico 18, 22 diz assim, em King James: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Na versão Queen James diz: você não vai deitar com um homem como com a espécie feminina no templo de Moloque. É uma abominação. Agora, Levítico, capítulo 20, versículo 13, diz assim: o homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. Na versão Queen James, se um homem se deita com outro homem no templo de Moloque como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Eles certamente serão colocados à morte. Seu sangue deverá estar sobre eles. Essa é na versão Queen James. Como vocês podem ver, no templo de Moloque não está no texto original. A modificação deles não se justifica. Os editores da Bíblia Queen James dizem que a palavra hebraica traduzida como abominação significa alguma coisa impura ou tabu, era escandaloso. Eles também dizem que nem todas as ofensas são abomináveis e mereciam pena capital. Levítico 20, versículo 13, diz claramente que homens deitando com homens é abominação e justifica a morte. Os editores da versão
King James dizem que se justificasse a morte, não seria chamado de abominação. Assim, os editores da Bíblia da Rainha James, ou Queen James, afirmam que houve um erro na tradução em algum momento. Eles propõem que Levítico 18:22 e Levítico 20:13 têm a ver com as práticas pagãs de adoração ao deus Moloque. No versículo anterior de Levítico 18:21 diz: não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo, o deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor. Deus, eu sou o Senhor. Os editores da Bíblia Gay emprestaram o tema Moloque do versículo anterior e o inseriram no 22. Mas isso é justificável? De modo algum. No versículo 20 diz: não te deitarás com a mulher do teu próximo para que não te torne impuro com ela. Isso também não se refere apenas ao templo de Moloque. Ou o versículo depois, o 22, de 22, Levítico 18:23, que diz, versículo 22, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Versículo 23, não te deitarás com animal algum, tu te tornarás impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele, isso é igualmente uma impureza. Na Bíblia King James, eles dão a entender que Deus condena a bestialidade no templo de Moloque. Mas está tudo bem se for fora do templo? Por que a inconsistência seletiva aqui? Os editores da Bíblia King James não se justificam em sua modificação de texto. Eles alteram para torná-lo adequado à sua preferência sexual. Outro texto modificado é Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Isso é a Bíblia King James. Já na versão da Bíblia King James diz assim: suas mulheres mudaram seu uso natural para o que é contra a natureza, e também os homens deixados do uso natural de mulher, queimados em luxúrias rituais, um em direção ao outro, homens com homens, o que é pagão e impróprio. Por essa causa, Deus deu aos idólatras afetos vis, recebendo em si mesmo essa recompensa de seu erro, que foi cumprido. Note que há uma alteração significativa nesses versos. Os editores não só removeram várias palavras, mas também adicionaram muito mais. Eles também moveram palavras do próximo verso, do versículo 27 para este. A razão era mudar o que Romanos 1:26 realmente diz. Em seu site, no King James Bible.com, os editores fornecem uma explicação para essa mudança drástica. Sabemos que Paulo era judeu e mergulhado na tradição de pureza de Levítico. Levítico, como sabemos, tem a intenção de condenar impurezas rituais associadas à adoração ao ídolos pagão. Não seria razoável assumir uma conexão, especialmente porque Romanos 1:24 menciona impureza. Sabemos que o sexo, tanto homossexual quanto o heterossexual, não distinguido um do outro na época, era um componente extremamente importante do ritual pagão. A maioria dos estudiosos, incluindo nós, concordam que o pecado em Romanos 1 não é ser gay ou lésbica ou fazer sexo gay. O pecado estava em adorar a ídolos pagãos em vez de Deus, como era em Levítico, como está em toda parte na Bíblia. Para referir
nossa compreensão mais examinada do que é natural e esclarecer o assunto de Romanos 1, mudamos os versos para o seguinte. Então, vocês prestem atenção, eles adicionaram as palavras pagãs, idólatra e afetos vis, isso não se justifica para esse texto. Essas palavras não estão lá no grego original. O que Paulo realmente disse, nós notamos que luxúria ritual não está no original no grego. A inclusão da luxúria ritual altera o significado do texto para eles, que ele diga que a homossexualidade é ruim quando é praticada em algum tipo de ritual religioso, como prostituição de templos que aconteciam em sua época. Mas não é o que diz a Bíblia. King James original não tem ocorrência da palavra ritual em toda a Bíblia. Ocorre na nova versão da King James, uma tradução moderna de 1979, em Deuteronômio 23:17, 2 Reis 23:7, Ezequiel, Oséias, mas nenhum deles está no Novo Testamento. Então, não há justificativa para mudar o texto para luxúria ritual. Mais uma vez, os editores da Bíblia King James colocam atos homossexuais masculinos listados como pecado, como tais atos apenas no contexto de adorações pagãs. Eles deixam grande parte da linguagem que descreve as mulheres se engajando em atos não naturais e intocados. Eles não acreditam que o versículo 26 esteja falando sobre sexo lésbico também. E também, embora reconheçam que não sabem o que ele se refere, sugere que pode ter a ver com danças pagãs. Achamos que os seguintes versos parecem descrever aqueles que não reconhecem a palavra de Deus. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vamos ver na Bíblia King James. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Na versão King James diz assim: não sabemos que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem moralmente fracos, nem promíscuos. Isso nessa versão. A palavra grega para suave é traduzida como afeminados ou um homem suave e feminino. Os editores da Bíblia King James dizem que a palavra afeminado não é usada da mesma forma que é hoje. Em vez disso, eles dizem que se refere a um ser moralmente fraco. A palavra grega aqui, asenokoites, traduzida na Bíblia King James como abusadores de si mesmo com os homens, refere-se a sodomitas, homens que se envolvem em atividade sexual ao mesmo tempo. Os editores da Bíblia King James mudam para promíscuos. Vamos olhar para a palavra grega que a Bíblia King James torna como moralmente fraco. Em grego, o que isso significa? A asekoites vem de duas palavras. Asen, um macho, e koité, uma cama, um leito conjugal. Um homem que se deita na cama com outro homem, um homossexual. Mas no site kingjames.com, os editores dizem que o seguinte: o grego como língua havia desenvolvido palavras para homossexualidade, mas nenhuma dessas palavras foi usada no lugar de asekoité. Mudamos a frase abusadores de si mesmo com homens para promíscuo, como aqueles que é promíscuo, arrisca sua própria saúde e a dos outros sexualmente e de outra forma, à medida que desrespeitem seu corpo dado por Deus. Além disso, não muda o fato que a palavra diz o que diz, como está documentado por vários dicionários gregos. Outro versículo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Na versão King James, para os que vivem na prática de imoralidade sexual e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos que fazem juramentos falsos e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina.
Já na versão Queen James diz assim: para aqueles que se contaminam, para os sequestradores, para os mentirosos, para as pessoas que cometem perjúrios e se houver qualquer outra coisa que seja contrária à sã doutrina. Já que nesse versículo, na Bíblia Queen James, simplesmente excluiu com os homossexuais para servir aos seus próprios propósitos sociais, morais e políticos. Outro texto, Judas, capítulo 1, versículo 7. Mesmo como Sodoma e Gomorra e a cidade sobre eles de maneira semelhante, entregando-se-á e indo atrás de outra coisa fora do comum, são estabelecidos, por exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Agora, na outra linguagem, mesmo como Sodoma e Gomorra e a cidade sobre eles de forma semelhante, entregando-se-á e indo atrás de outra coisa não comum, que são estabelecidos, por exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. O texto original no grego diz: e você volta como o corpo de outra pessoa. A palavra outro em grego é héteros, significa outro de um tipo diferente. Essa alteração de versículo é possivelmente sólida, uma vez que o contexto de Sodoma e Gomorra, que os sodomitas procuraram ter relações com os anjos que eles pensavam serem homens, humanos. Ainda assim, a questão é que os homens de Sodoma e Gomorra ali não sabiam que os homens eram anjos. Eles achavam que eram homens que queriam ter relações sexuais com eles. Simplesmente não há nenhuma base acadêmica ou linguística para as mudanças que os editores anônimos aqui da Bíblia King James Queen James introduzem. Sua motivação parece ser apenas mudar as escrituras para justificar o comportamento da comunidade LGBTQIA+. Jesus advertiu contra a mudança da palavra de Deus, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 18 e 19. E então, gostaram do conteúdo? De saber um pouco mais sobre essa Bíblia? Ah, sim, existem outras Bíblias chamadas de Bíblia de gêneros inclusivas, ok? Se você gostou do conteúdo, já sabe, deixa seu like e compartilha que eu gosto, ok? Nos vemos numa próxima curiosidade bíblica.